Olá pessoal, professor Daniel Magalhães na área mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre juízes e auxiliares da justiça, tá certo? Aqui continuando o nosso curso de teoria geral do processo. Como de costume, estou com o roteiro na mão, também com o nosso código de processo civil, tá? Sem mais delongas, vamos aqui para a nossa aula de hoje. Pessoal, a gente vai começar falando então sobre o juiz. Primeiro, a gente tem que ter a noção do seguinte: o juiz ele é um sujeito do processo. E não confundam sujeito com parte, tá certo? Parte processual é autor e réu ou autores e réus. Sujeito processual é alguma daquelas pessoas que atuam no processo, mas que não necessariamente são partes, como o juiz, advogado, o Ministério Público, peritos, tá certo? Então, essa é a primeira noção. O juiz ele é um sujeito processual, então ele atua no processo, mas não é parte do processo, tá certo? E o juiz, pessoal, ele tem, numa ótica microscópica, ele tem a função de analisar os fatos e provas e aplicar o direito àquela relação jurídica controvertida. Já numa ótica macroscópica, olhando de uma forma mais ampla, o juiz ele exerce uma função essencial ao Estado, que é a função jurisdicional, que é um dos três poderes aí do Estado, junto com o poder executivo e o poder legislativo. Então, o juiz ele é um agente público que exerce o poder fundamental aí da jurisdição, tá certo? Então, vejamos, numa ótica microscópica, o juiz analisa fatos e provas e aplica o direito ao caso concreto. Numa ótica macroscópica, ele está exercendo aí a função jurisdicional, beleza? Pessoal, a gente precisa analisar agora os poderes do juiz. Os poderes do juiz eles são divididos em dois. Nós temos o poder de polícia ou poder administrativo e nós temos o poder jurisdicional, que está dividido em outras 4 categorias, tá certo? Primeiro, sobre o poder de polícia. Pessoal, o poder de polícia do magistrado, ele é basicamente aquele poder que o magistrado tem para poder fazer com que haja ordem no tribunal e nos trabalhos forenses, tá certo? Então, é um poder de administração do judiciário, de administração dos trabalhos forenses, tá certo? Como, por exemplo, manter o decoro nas audiências, como, por exemplo, retirar expressões ofensivas que estão em algum processo, tá certo? E esse poder de polícia, esse poder administrativo, ele independe de processo. O juiz vai fazer isso independentemente de haver ou não um processo. Ele vai sempre zelar pelos trabalhos forenses, pelo espaço ali do judiciário onde ocorre a prestação jurisdicional, tá certo? Então esse é o poder de polícia do magistrado. Quando a gente fala em poder jurisdicional, a gente está falando daqueles poderes que o juiz exerce enquanto juiz julgando um processo, ou seja, é aqueles processos que o juiz ele exerce dentro do processo, tá certo? É aqueles poderes em que para ele exercer esse poder depende de um processo, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Esse poder jurisdicional está dividido aí didaticamente em 4 categorias: os poderes ordinatórios, os poderes instrutórios, os poderes de urgência e os poderes finais, tá certo? Isso de uma forma didática, tá, pessoal? É lógico que muitas vezes a gente tem que ter em mente que o juiz ele exerce no mesmo ato, ele pode exercer poderes ordinatórios e instrutórios, tá certo? Não tem o menor problema, tá bom? Então isso aqui é só uma divisão didática para que vocês saibam os tipos de poderes jurisdicionais que o magistrado possui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro falando aí sobre os poderes ordinatórios ou os poderes instrumentais do juiz. Pessoal, esses poderes ordinatórios servem para poder ordenar o processo, para poder dar direção ao processo, tá certo? Esses poderes ordinatórios nós podemos citar entre eles, por exemplo, o poder de reunir ações conexas, está lá do artigo 55 do nosso código, o poder de determinar a correção de erros existentes no processo, está no artigo 139.9 e no 352. Podemos citar ainda o poder que o juiz tem de mandar citar ou intimar alguém, ou seja, isso são todos poderes
ordinatórios ou instrumentais, tá bom? Nós temos ainda os poderes instrutórios do magistrado. Os poderes instrutórios do magistrado visam colher subsídios para que o magistrado possa julgar, tá certo? Então, os poderes instrutórios são aqueles poderes em que o juiz ele se utiliza para poder ter subsídios para poder julgar a causa. E aí nós podemos dar como exemplo aí o artigo 139.8 do nosso código, o artigo 370, 372, 396, tá certo? Ou seja, uma perícia judicial, um depoimento pessoal, uma audiência onde o juiz vai colher esses depoimentos pessoais, tá certo? Ou até mesmo uma diligência em loco, quando o juiz vai fazer uma inspeção judicial. Tudo isso são poderes instrutórios que o juiz tem, tá certo? Partindo aqui para o terceiro subcategoria do poder jurisdicional, é o poder de urgência ou os poderes de urgência. Pessoal, quando a gente fala de poderes de urgência, são os poderes que o juiz tem, ou o poder que o juiz tem de deferir medidas liminares, medidas de urgência, tá certo? Essas medidas de urgência, pessoal, logicamente sempre elas terão aí os seus requisitos analisados, tá certo? O magistrado tem o poder de deferir ou até indeferir essas tutelas de urgência. E, em geral, a tutela de urgência ela é requerida pela parte. Então, o juiz, apenas em casos excepcionais, vai deferir uma medida de urgência ex officio, tá certo? A maioria das vezes, a parte vai requerer que o juiz possa conceder aquela tutela específica de urgência e demonstrar os requisitos, de modo geral, a probabilidade do direito e o periculum in mora, ou ali o risco ao resultado útil ao processo, tá certo? E por fim, nós temos ainda os poderes finais do magistrado. Os poderes finais por quê? São aqueles poderes praticados ali no fim do processo. E os poderes finais, eles se subdividem aqui em duas categorias. Nós temos o poder decisório, onde o juiz, na sentença, num processo de conhecimento, ele decide a controvérsia. E nós temos ainda os poderes finais executivos, ou seja, que são aqueles em que o juiz ele determina providências práticas para poder satisfazer a pretensão da parte, tá certo? Então, os poderes finais, quando a gente chama de poderes finais, são aqueles poderes em que o juiz tem, ou no final de uma ação de conhecimento, de uma jurisdição de conhecimento, dizer quem tem razão, tá certo? Ou num procedimento executivo, satisfazer aquela parte com aquilo que ela efetivamente queria, aquele bem da vida que ela requeriu, tá certo? Item 3 aí do nosso roteiro, pessoal, deveres do juiz. Pessoal, o juiz, ele tem basicamente um dever. O dever do juiz é prestar adequadamente a jurisdição. Pessoal, o juiz ele tem o dever de usar adequadamente os poderes que tem para prestar a jurisdição. Por isso a gente também diz que o juiz, que esses poderes do magistrado são poder-dever. Por quê? O juiz ele tem o poder de instruir o processo, ele tem o poder de deferir medidas de urgência, ele tem o poder de ordenar o processo, mas esses poderes, pessoal, não são simplesmente possibilidades que o juiz tem para se utilizar. Na verdade, ele deve utilizar desses poderes para satisfazer a jurisdição, para poder entregar a prestação jurisdicional. Por isso, quando a gente fala de poderes do magistrado, em geral, a doutrina fala de poder-dever, tá certo? Por quê? É o dever que o magistrado tem de usar corretamente os seus poderes para entregar a função jurisdicional, ou seja, para prestar a função jurisdicional ao magistrado, ao jurisdicionado, melhor dizendo, tá certo? Então, o dever do juiz, os deveres do juiz, é lógico, pessoal, que aqui a gente está falando numa ótica de teoria geral do processo, onde vocês estão trabalhando aqui com a estrutura macro do processo civil, a gente está entendendo aqui como é que funciona essa estrutura. Então, na lei orgânica da magistratura, vocês vão ver que tem lá dezenas de deveres funcionais dos magistrados, onde eles devem seguir esses preceitos. Agora, aqui na nossa aula, a gente só está
falando de uma ótica mais ampla, mais macroscópica da teoria geral do processo, e o que vocês precisam saber é que o juiz tem o dever de prestar a jurisdição. Esse é o dever que ele tem assim numa ótica macroscópica. E logicamente, quem tiver um pouquinho mais de interesse, dá uma lidinha na Lei Orgânica da Magistratura que vai ver lá o elenco de deveres específicos que o juiz tem, tá certo? Pessoal, além disso, além dos poderes e deveres do magistrado, o magistrado ele também tem responsabilidades. Pessoal, o que isso quer dizer? O magistrado, como todo agente público, ele pode ser responsabilizado por problemas, por falhas, por ilícitos causados na sua função, tá certo? E o magistrado não é diferente. O magistrado ele responde penalmente, civilmente e administrativamente por algum ilícito causado no exercício da sua função, tá certo? Então, quando a gente fala de responsabilidade do juiz, a gente está falando de responsabilidade civil, penal e administrativa, tá certo? Vamos lá, pessoal. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho essas três brevemente. O juiz ele responde penalmente no exercício da sua jurisdição, no exercício da sua função, se ele cometer algum ilícito penal, como algum ilícito caracterizado como crime ou contravenção nas leis penais, como por exemplo a corrupção, está lá no artigo 317, prevaricação no artigo 319, ambos do Código Penal, né? Abuso de poder lá no artigo 316 do Código Penal também, tá certo? Então, o juiz, no exercício da sua judicatura, se ele eventualmente praticar alguma conduta que esteja na lei penal como hipótese de um ato ilícito penal, ele vai responder por isso, né? Eu só falei os mais comuns, como corrupção, prevaricação e abuso de poder, para ficar claro para vocês, tá certo? Além disso, além da responsabilidade penal, o juiz ele também responde administrativamente. Então ele tem uma responsabilidade administrativa. E o juiz ele responde administrativamente se ele descumprir alguns dos seus deveres funcionais. Então, aqueles deveres funcionais, né, o dever geral que a gente acabou de falar, que é de prestar uma boa jurisdição, de utilizar os seus poderes para prestar a função jurisdicional, de resolver conflitos, se ele não faz isso e descumpre algum dos seus deveres funcionais, principalmente aqueles ali da Lei Orgânica da Magistratura, ele está sujeito a uma responsabilização administrativa, pessoal. E essa responsabilização administrativa, ela é feita de que forma? Ela é feita ou pela Corregedoria do Tribunal ou pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tá certo? Então, quando há um descumprimento de algum dever funcional do magistrado, você pode ou levar isso à Corregedoria do Tribunal ou ao CNJ, tá certo? E isso deve ser apurado pela Corregedoria ou pelo CNJ para que, se eventualmente houver alguma conduta ilícita, o juiz possa responder administrativamente em relação a isso, tá certo? Pessoal, nessa esfera administrativa, a conduta, a sanção mais grave, administrativamente falando, seria a perda do cargo do magistrado. Então, o magistrado ele pode perder o cargo caso o órgão de controle administrativo do tribunal do qual ele é vinculado decida isso antes de 2 anos no cargo. Então, ou seja, quando ele está ainda ali numa fase de estágio probatório. Então, no caso, se o juiz estiver ainda dentro de 2 anos, antes de 2 anos no cargo e ele descumprir algum dever funcional e isso for levado ao órgão de controle administrativo do seu tribunal, ele poderá, na pior das hipóteses, né, a pior sanção seria então a perda do cargo de magistrado, tá certo? Ou, após esse período, ele também pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, tá certo? E aqui só para falar da hipótese mais drástica, mas logicamente ele ainda pode receber advertência, pode receber uma suspensão se for o caso, tá bom? E por fim, pessoal, nós temos ainda a responsabilidade civil do magistrado. Como eu já disse para vocês, qualquer agente público, né, está sujeito a esses três tipos de responsabilidade ou de responsabilização. O juiz não é diferente e na esfera civil ele vai responder por alguma conduta ilícita, civilmente falando, praticada no exercício
do seu cargo, tá certo? E aí, eu gostaria de ler para vocês aqui o artigo 146 do nosso Código de Processo Civil, que vai falar justamente dessa responsabilização civil do magistrado. E diz lá o artigo 143. 143 diz o seguinte, olha: o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e dano quando 1. No exercício de suas funções proceder com dolo ou fraude, e 2. Recusar, omitir ou retardar sem justo motivo providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. Pessoal, então aqui nós temos uma situação interessante. Olha só, o artigo 143 ele está dizendo que o juiz ele responderá, né? Ele responderá por ilícito civil quando ele, no exercício da sua função, proceder com dolo ou fraude. Pessoal, então vamos lá. O juiz ele vai responder de forma, ele vai responder civilmente por algum ato ilícito praticado no exercício da magistratura, no exercício da função, mas somente se tiver dolo, fraude ou culpa grave. Pessoal, dolo, fraude ou culpa grave. E o que é culpa grave? Para a gente definir o que é dolo e o que é culpa no direito civil, a gente vai entender o seguinte: dolo é aquela vontade deliberada de prejudicar, de cometer o ilícito. Na esfera da culpa, a gente está falando de negligência, imprudência ou imperícia. Mas aqui, quando a gente fala da responsabilização do juiz especificamente, ele não vai ser responsabilizado por qualquer negligência, imprudência ou imperícia. Não é qualquer grau, qualquer tipo de negligência, imprudência ou imperícia que vai fazer com que o magistrado seja responsabilizado. A responsabilização do magistrado civilmente, ela demanda uma culpa grave, ou seja, uma negligência, imprudência ou imperícia grave, algo que sobressalta a uma simples negligência, a uma simples imprudência ou imperícia, tá certo? E no inciso 2º do mesmo artigo 143, o legislador diz que o magistrado também responderá em caso de omissão judicial, que causar danos, tá certo? Então, se o juiz deveria tomar alguma providência requerida pela parte, e ele não deferiu ou não exerceu o seu poder para que aquela medida pedida pela parte fosse eventualmente praticada, o juiz pode responder por essa omissão, tá certo? Então, civilmente, o juiz vai responder por dolo, culpa grave ou omissão, nos termos aí do artigo 143, inciso 1 e 2 do nosso Código de Processo Civil, tá certo? Pessoal, agora a gente vai falar lá no item 5 do nosso roteiro sobre impedimento e suspeição, tá certo? Pessoal, primeira coisa que a gente deve saber sobre impedimento e suspeição é o seguinte: quando a gente fala de impedimento e suspeição, a gente está falando de algo que está intimamente ligado à imparcialidade do magistrado. Lembrem vocês que o magistrado, para que possa exercer a sua função jurisdicional de forma adequada, ele deve ser imparcial. Isso é uma característica da jurisdição, tá? A jurisdição ela é imparcial, ou seja, o juiz que exerce essa função jurisdicional deve ser também imparcial. E quando a gente fala então de impedimento ou de suspeição, a gente está falando de uma situação onde não há essa imparcialidade, tá certo? E aqui a primeira diferença, pessoal, que a gente tem que entender entre impedimento e suspeição é o seguinte: impedimento são situações objetivas onde o juiz ele é considerado parcial, tá certo? Ou seja, se o juiz ele é casado com o advogado de uma das partes, por exemplo, é caso de parcialidade, de impedimento, aliás. Por quê? O legislador entendeu que nessas hipóteses, que são as hipóteses do artigo 144, o juiz ele é impedido. Por quê? Porque ele é parcial. Aqui tem uma presunção op lege, tem uma presunção pela lei que o juiz seja parcial nesses casos, tá certo? Então, no impedimento a gente tem situações objetivas onde o juiz não pode julgar. E se julgar, inclusive se decidir em qualquer grau,
essa decisão ela é nula, tá certo? Já na suspeição, pessoal, a gente está falando de um critério subjetivo, ou seja, o juiz, ele não é considerado parcial, mas pode ser considerado parcial caso a parte venha requerer, ou caso o próprio juiz ele entenda que tem algum tipo de suspeição, tá certo? Agora, pessoal, isso são situações que devem ser verificadas e analisadas no caso concreto, tá certo? Então, impedimentos são situações objetivas onde, se houver uma daquelas situações, a lei considera o juiz parcial, considera ele impedido, ele não pode julgar. Se julgar, esses atos decisórios do juiz impedido é um ato nulo, inclusive passível de ação rescisória dentro do prazo decadencial de 2 anos, tá certo? Já na suspeição, pessoal, não. Na suspeição, o juiz ele pode ser considerado suspeito, mas aí tem que ter todo um procedimento para essa constatação e, se constatado, troca-se o magistrado, tá certo? E a análise da suspeição ela é sempre no caso concreto, tá bom? Por quê? Porque são questões subjetivas, então tem que analisar o caso concreto, tá bom? E para ficar mais claro para vocês, pessoal, eu vou só ler aqui, não vou ler tudo não, mas para não ficar longa a aula, mas só para a gente entender algumas das hipóteses aqui, por exemplo, de impedimento do artigo 144. E depois eu leio lá do artigo 145 algumas das hipóteses de suspeição. Mas vamos lá. Diz o artigo 144 o seguinte, ó. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer as funções no processo. Inciso 1º, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Ou seja, um magistrado, antes de ser magistrado, necessariamente ele tem que ser advogado. Se eventualmente o magistrado, que outrora era advogado, né, chega até ele um processo no qual ele foi patrono das partes, de qualquer das partes, seja do autor, seja do réu, ele está impedido de julgar. Ou, eventualmente, acontece muitas vezes de um magistrado, antes de passar para o concurso de juiz, né, ter passado para o concurso do Ministério Público. E aí pode acontecer dele ter atuado como membro do Ministério Público no processo e depois cair o processo para ele julgar. Ele está impedido e deve remeter o processo ao seu substituto legal, tá certo? Inciso 2º, de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. É o caso, por exemplo, do juiz que conhece de um processo ou atua dentro de um processo na primeira instância, depois o juiz é promovido para o tribunal e esse processo chega lá no tribunal para ele. Ele também não pode atuar, nem como relator, nem como vogal, não pode proferir, nem como revisor, nem como vogal. Não pode proferir nenhum tipo de voto nesse processo. Ele é impedido, tá certo? Enfim, item 3, quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge, companheiro ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Ou seja, pessoal, se o magistrado receber algum processo para poder julgar em que o advogado, defensor público ou membro do Ministério Público seja seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, afim ou colateral até o 3º grau, inclusive, ele também é impedido, não poderá julgar, tá certo? E aqui tem mais várias hipóteses, mas eu não vou ler todas não, mas dê uma pausa no vídeo aí, dá uma lida no artigo 144 completinho aí, tá certo? Já as hipóteses, pessoal, de suspeição do artigo 145, vocês vão ver que elas são hipóteses mais subjetivas, onde tem que haver necessariamente uma análise do caso concreto. Vejam só, diz o artigo 145, a suspeição do juiz quando for amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Ou seja, tem que analisar no caso concreto se o juiz ele é amigo íntimo ou inimigo das partes e do advogado, ou das partes ou dos advogados, tá certo? Item 2, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, ou de seu cônjuge ou companheiro, ou de parente destes, em linha reta até o 3º grau. Ou seja, se o magistrado ou qualquer parente em linha reta até o 3º grau for credor ou devedor de alguma das partes, ele também será considerado suspeito. E aqui, pessoal, observe então que
na suspeição, são situações onde tem que se analisar o caso concreto, são situações mais subjetivas. E se eventualmente não for arguída a suspeição dentro do prazo legal de 15 dias do conhecimento do fato, os atos decisórios praticados pelo juiz serão plenamente válidos, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Só para a gente entender a diferença. Quando a gente fala de impedimento, a gente está falando de situações objetivas, onde se houver uma daquelas situações do artigo 144, uma das hipóteses do artigo 144, o juiz ele é considerado parcial, ele é impedido, ele não pode julgar. Se eventualmente proferir decisão, essa decisão é considerada nula. Se ainda assim houver sentença e essa sentença transitar em julgado, poderá haver inclusive ação rescisória para rescindir aquela sentença. A suspeição e outra coisa, pessoal, no impedimento pode ser alegado o impedimento do magistrado a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição, tá certo? Já na suspeição, pessoal, é uma situação mais subjetiva, onde deve ser alegada a suspeição dentro de 15 dias do conhecimento do fato que embasa o pedido de suspeição, e se isso não for feito, ocorre a preclusão e o juiz, que poderia talvez ser suspeito, considerar-se-á que não é suspeito e vai tocar o processo regularmente, tá certo, pessoal? E se eventualmente houver alguma decisão, essa decisão ela não é nula, tá bom? Pessoal, e como é que se dá aqui, de forma geral, o procedimento para poder alegar o impedimento ou a suspeição? Ou seja, dentro de 15 dias do conhecimento do fato, a parte que interessa o impedimento ou a suspeição vai poder alegar isso, e o juiz vai alegar isso para o próprio juiz supostamente impedido ou suspeito. O juiz vai receber essas razões do impedimento ou da suspeição da parte. Se ele considerar que ele é impedido ou suspeito, ele pode simplesmente se afastar do processo e remeter ao seu substituto legal. Agora, pessoal, caso o juiz não reconheça o impedimento ou a suspeição, ele vai contestar esse pedido e vai enviar esse incidente para o tribunal, para que o tribunal possa analisar se é caso de impedimento ou de suspeição, tá certo? E se o juiz deve ser afastado do caso ou não, tá bom? E quando esse incidente chega no tribunal, o tribunal decide se o processo permanece correndo ou se o processo vai ficar suspenso até que se decida essa questão do impedimento ou da suspeição, tá certo? E, eventualmente, pessoal, se a parte suscitou o impedimento ou a suspeição e o juiz não reconheceu e chegou lá no tribunal o incidente e o tribunal reconheceu que o juiz era suspeito ou impedido, o juiz terá que arcar com as custas processuais desse incidente, tá certo? Pessoal, caminhando aqui para o fim da nossa aula, a gente vai falar agora um pouquinho só sobre os auxiliares da justiça. Primeiro, pessoal, o que são esses auxiliares da justiça? Auxiliares da justiça são pessoas que auxiliam o juiz na sua atividade meio, tá certo? Para poder proporcionar uma prestação jurisdicional efetiva. São os tradutores, intérpretes, peritos, conciliadores, mediadores, tá certo? São essas pessoas que auxiliam ali na atividade jurisdicional, na atividade meio, tá certo? Mas que essas pessoas, elas não necessariamente elas participam da função final de resolver o conflito. Elas trazem subsídios, elas trazem ajuda para poder fazer com que o juiz julgue e exerça a função jurisdicional da melhor forma possível, tá certo? Então, quando a gente fala de auxiliares da justiça, a gente está falando dessas pessoas, peritos, intérpretes, tradutores, mediador, conciliador, servidores públicos que eventualmente atuem aí nessa função de auxiliar o juízo de alguma forma, tá certo? E, pessoal, é importante que a gente diga o seguinte: essas pessoas, sejam servidores públicos ou sejam particulares que estão atuando dentro do processo, como perito, por exemplo, ou como um conciliador particular, ou mediador, essas pessoas, elas são consideradas agentes públicos, tá certo? Porque, apesar, mesmo que elas sejam particulares, pensem, por exemplo, num perito. Um perito que é
uma pessoa que não tem nenhum vínculo de serviço público, mas ela está atuando dentro do processo para prestar uma perícia. Ele, quando atua dentro do processo, quando atua na função jurisdicional de fazer a perícia e entregar essa perícia ao judiciário, ele tem uma função pública. Então, essas pessoas, esses auxiliares da justiça, eles se submetem ao regime de direito público, tá certo? E são considerados, para todos os efeitos aí, agentes públicos. E aí, como eu falei para vocês lá no comecinho, que a gente falou dos deveres, das responsabilizações do magistrado, os auxiliares da justiça também estão sujeitos, como qualquer agente público, às sanções penais, civis e administrativas, tá certo? Então, o perito, um conciliador, um mediador que descumpre os seus deveres, pode ou praticam algum ilícito penal ou civil na sua atuação como agente público dentro do processo, podem responder também civil, penal e administrativamente pelos danos causados, tá certo? Pessoal, terminamos por aqui a nossa aula sobre juiz e auxiliares da justiça. É mais um panorama geral de teoria geral do processo, para que vocês entendam quais são ali as funções do magistrado, o que ele faz, quem são esses auxiliares da justiça. E é lógico, cada um deles tem os seus nuances, não dá para a gente ficar falando de cada um deles, mas aqui para que vocês possam entender a visão geral de como funciona, de como é a função do magistrado e quem são esses auxiliares da justiça, tá certo? Pessoal, fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá certo? E espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.